Uzuela conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite, companheiros. Nessa terça-feira de especial de lançamento da revista Breton número 3. Aqui hoje, dia 6 de julho de 2021. E a gente está aqui numa edição especial do Uzuela para divulgar a nossa revista do Coletivo de Cultura, né, de artistas do PCO, que é o GARI, que é o Grupo por uma Arte Revolucionária Independente. E nós vamos falar um pouco da revista, nós vamos falar um pouco como você adquire a revista e outras atividades do GARI também. Nós estamos recebendo aqui hoje alguns membros, né, do nosso grupo de arte, né, e a gente vai falar um pouquinho também sobre as atividades, como você participa do GARI, como você contribui com a gente, porque também é o seguinte, né, aproveitando a deixa, para dizer o seguinte, que aqui no PCO, artista também vai pro pau, né? Não sabe, não é. Aqui no PCO, o artista não fica só nesse negócio de fazer ciranda, não. Aqui o negócio é mais bruto, né? E por isso eu passo já a palavra aqui pro companheiro Kaká, né? Vou começar com os nossos, né? Entre aqui os apresentadores de sempre do Zuela, e depois a gente passa para os nossos convidados de hoje. Kaká, é com você aí, boa noite. Boa noite, Henrique. Só não, Henrique. O artista não fica nesse negócio de fazer ciranda. Nunca vi uma ciranda dentro do PCO. Pelo amor de Deus, Henrique. Não tem essas palhaçadas aqui, não. O negócio, o artista no partido também é militante, entendeu? Aqui não é. A gente não fica com essas palhaçadas aí. Mas, bem, hoje a gente vai aqui fazer como o pessoal viu, né? Estamos fazendo um lançamento da nossa revista do GARI. O GARI é um coletivo de artistas do partido que discute teoria marxista sobre a arte, tudo, faz aí apreciações e está aí, né, agora se reestruturando com uma proposta muito interessante aí de travar o debate político em torno do problema da arte, que é uma coisa que a esquerda meio que abandonou, né? Não tem um debate de fato. Então a gente vai falar aqui um pouco do trabalho da revista propriamente e também vai falar um pouco das propostas que a gente tá discutindo no GARI, um pouco do que a gente desenvolveu no trabalho do coletivo e assim por diante, né? Henrique está sem som. Opa, desliguei meu microfone aqui. Companheiro Vicente aqui com a gente também. Boa noite, Vicente. Oi, Henrique, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá bom. Hoje tinha tanta gente, né, na sala, que a gente não testou direito os microfones, mas eu acho que tá dando para ouvir, não é? Não, Tá tranquilo, tá eu acho tranquilo. bem legal, assim, falar da revista, né? Tá já no número 3 e o mais legal do programa de hoje é que o programa tá cheio de companheiros, não é? Então nós vamos trocar um monte de ideia, bastante gente para conversar. E é legal falar da revista, né? Então vou passar a palavra para vocês, tá bom? Já que tem bastante gente, vamos todo mundo falar um pouquinho e mostrar a revista, né? Para a gente poder falar, né, com o pessoal que assiste a gente, os conteúdos do que está sendo tratado ali. Porque olha, É isso aí, eu além vou. do Pode falar, não, eu ia Vicente. falar assim que o legal do PCO, além do jornal, evidentemente, né? É que os coletivos têm revistas, né? Há pouco tempo saiu lá a revista João Cândido, né? Tem a das mulheres também que saiu, né? Então, eu acho bem legal essa história de ter um coletivo de arte, né? E ter uma revista para veicular, né? Para a gente poder assim divulgar o que a gente discute, né? Nas reuniões do coletivo e etc. Mas vai, passo a palavra aí para vocês dois. É isso aí. Bom, é o seguinte, companheiros, eu vou apresentar rapidamente, só para o pessoal dar uma boa noite. Depois eu vou. Aí volta para mim, eu vou mostrar a imagem da revista. E depois eu chamo um por um também para a gente começar o debate. Antes, só um recado que eu esqueci de dar aqui. Bom, se você não se inscreveu na Causa Operária TV, se inscreva. Sempre, o YouTube sempre apronta aí algumas peças com a gente. Às vezes você olha,
você não está mais inscrito no canal. Então veja se você está inscrito, aproveita, clica no sininho para receber as notificações, contribua com a gente. O companheiro Al Sakir já contribuiu com a gente hoje, assim como a companheira que eu não estou conseguindo ver o nome dela aqui, só um minutinho que eu vou conseguir. Pera. Aqui, bom, antes de eu achar, enquanto eu não encontro aqui o nome da companheira, você pode também ser membro do canal, agora sim, ó, membro do canal, o companheiro Ali Sakir, deve ser assim que fala, e a companheira Ana Ávila de Abreu se tornaram membros hoje do canal. Muito bem-vindos vocês aí, faça como eles, né? Se tornar membro da Causa Operária TV é importantíssimo, é uma maneira de contribuir financeiramente conosco todos os meses, é uma contribuição necessária para o fortalecimento da nossa imprensa. E você aproveita também para mandar seu super chat, seu super sticker, né? Manda seu comentário. Você pode também, inclusive hoje no reunião de pauta, estava eu com o companheiro Chico Vaz, e aí tinha uma companheira lá que estava criticando o nosso programa sobre a escultura invisível. Ela falou que gostava muito do PCO, mas achou o programa ruim. Aí eu falei, beleza, né? Estamos aí para debater mesmo, tranquilo e tal. Então você pode mandar seu superchat aí, falando se concorda, se discorda, mandando seu comentário, pergunta, fica à vontade. Tem também o super sticker, que são as figurinhas, várias maneiras de contribuir. Bom, e para debater um pouco, para conversar aqui no programa sobre as questões da revista Breton, mas também falar um pouco sobre o Coletivo Gari, coletivo de artistas do Partido da Causa Operária. Nós temos aqui alguns integrantes, né, do nosso coletivo. Começar pela companheira Vitória. Boa noite, Vitória. Boa noite, companheiros. Boa noite, Henrique. Muito obrigada aqui pelo convite. Primeira vez participando, é sempre uma honra aqui estar acompanhada de companheiros tão ativos na militância e tão presentes no meio da arte, né? Hoje a gente vai discutir, como os companheiros já disseram, um pouquinho da revista, discutir outros assuntos, elementos que a gente traz nos nossos debates, né? Nas reuniões do Gari, que acontecem aos sábados, e todo mundo está convidado a participar, todo mundo é muito bem-vindo, seja você músico, seja você escritor, seja você ator, que se interesse por arte e queira bater um papo aí, discutir a questão da arte revolucionária, a questão da arte no meio da militância, só entrar em contato com o PCO, mas isso acho que vocês já sabem também. Isso aí. Bom, a Vitória daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre a revista e também sobre outras coisas, né? Esse debate aqui vai longe, mas aproveitar e dar uma boa noite para o Robson também. Boa noite, Robson. E aí, companheiros, boa noite, tudo bem? Também, como a Vitória falou, é sempre um prazer aí estar com vocês. A gente já vem acompanhando o programa, também vem participando do coletivo, né? O coletivo vem crescendo, vem ampliando as atividades. E agora, nesse momento super importante, assim, né? Fundamental, principalmente nesse momento, né? Que é a reedição da revista Breton, né? Que vai vir com várias matérias aí super interessantes, um marco assim muito fundamental e sem paralelo aqui na esquerda brasileira, né? E a gente conseguiu contribuir de alguma maneira, a gente faz parte de outras atividades da bateria também, da comissão editorial, e estamos aí hoje junto para poder colaborar um pouco e também divulgar o Gari, né, que é o Grupo por uma Arte Revolucionária Independente aí do Partido da Causa Operária, que vem fazendo um papel fundamental aí na esquerda, aí, sem o que dizer aí, muito orgulhoso aí de estar junto com vocês hoje aí. Valeu, obrigado aí pelo convite. Valeu, Robson. A gente vai falar também da bateria Zumbi dos Palmares hoje aqui. E boa noite para o Tuizin, que já esteve aqui no Zuela, inclusive, né, falando um pouco sobre o trabalho dele como músico e tudo mais, e está aqui de volta para falar da revista e de outras coisas. Boa noite, Tuizin. Oi, boa noite. Tá ouvindo? Tá, né? Estamos ouvindo. Legal. Boa noite, é um prazer também para mim fazer parte do Gari, né? E tentar, de alguma maneira, colaborar com alguma coisa, né? Que seja um texto, uma ideia, né? E fazer parte das reuniões também. E o que eu tenho a dizer é que
é importantíssimo esse momento de lançamento da revista, porque acaba sendo um instrumento, né, um artifício até de polêmica, né, de trazer à tona, né, todas essas questões sobre a arte, não só sobre a arte, mas sobre a censura, sobre tudo que está nesse universo da arte, né. É uma revista que é muito importante para o artista, para quem faz arte, para quem pensa arte, né, para quem vive arte, é isso aí. Bom, pessoal, então já que a gente apresentou aí toda a nossa mesa, né, virtual, eu queria pedir para a produção, inclusive eu vou falar uma coisa aqui, nós estamos aqui com 6 pessoas online, e também o companheiro da produção, Gabriel, também é do Gari. Eu queria pedir para ele colocar aí a revista Breton, aí a capa da revista Breton, para o pessoal poder já conhecer. Aí está a Breton, toda a licença em arte, o que foi a Federação Internacional para uma Arte Revolucionária Independente, a FIARE. Essa é a 3ª edição da revista Breton. Eu vou dar um breve aqui, né, vou situar um pouco o pessoal, depois já vou passar para o Kaká, que eu queria que ele falasse um pouco sobre esse tema, sobre a revista em si, e depois que o Vicente falasse um pouquinho mais também sobre o tema do manifesto da FIARE, e aí a gente vai depois batendo uma bola aí com os companheiros. É o seguinte, a revista Breton, ela está na sua 3ª edição, essa é a 3ª edição da revista. Nós tivemos o coletivo, né, o Gari, o Grupo por uma Arte Revolucionária Independente. Ele é composto por militantes e simpatizantes do PCO, né, e é um coletivo relativamente jovem aí no partido, né, que leva adiante a luta política entre aqueles que têm interesse pela cultura, pela arte, né, e nós estamos aí, portanto, lançando, né, é quase um relançamento, né, para vocês terem uma ideia, a 2ª edição da revista, com a capa, uma capa fenomenal, inclusive ela está à venda na nossa loja do PCO.com, né, a capa da revista é o Oscar Niemeyer. Eu vou ver, inclusive, se eu encontro as capas das revistas anteriores. Essa revista foi lançada em 2010, se eu não estou enganado, né, então é quase um relançamento da revista Breton. E falando isso, eu já passo para o companheiro Kaká, já para falar da revista em si e também já para falar como que o pessoal pode contribuir com a gente, né? Bem, os companheiros que não conhecem, né, essa aí é a revista Breton. A gente está tratando nessa edição aqui para relançar aí a revista que está parada aí há 10 anos. A gente está tratando do tema da FIARE, né? O tema da FIARE a gente discutiu ele já aqui, inclusive no Zoela tem um episódio onde a gente discutiu esse tema, que a FIARE foi a Federação Internacional para uma Arte Revolucionária Independente. Foi uma tentativa de organização aí do Trotsky com o Breton e o Rivera para organizar os artistas e fazer uma oposição ao terror que o stalinismo estava impondo aos artistas, né? Então a ideia era organizar aí os artistas em torno de um trabalho de arte política, né? Então essa foi uma tentativa que foi frustrada, né? Tem poucas coisas poucos registros materiais, né? Como por exemplo a gente tem aí 2 edições da revista Clé, por exemplo, que era um órgão que tinha uma conexão com isso daí, né, e vai ter aí um pouquinho só de coisas ligadas à organização, porque o Trotsky morreu pouco depois, né, disso daí, e depois também a desbarrancada com Guerra Mundial e um monte de coisa complicou mais ainda a organização da coisa, né? Mas a gente vê no manifesto da FIARE e vê nessa iniciativa que o Trotsky procurou pôr em prática aí um modelo de um tipo de atuação política sobre a arte que a gente está procurando
colocar em prática aqui, né? E a revista do Gari, ela, nesse sentido, né, ela também fica aqui como um marco, né, ela é um marco da volta efetiva do coletivo, né? A gente tem feito aí um trabalho bem regular de reuniões, pautas e trabalhos de escrever textos aí para o JCO, para o DCO e para outras finalidades, né? A gente se organizou no coletivo e essa revista aqui, ela é um marco na volta desse trabalho do coletivo e ela também, o tema dela abarca aí um pouco do que a gente aspira, né, para o que o coletivo tenha de atuação prática e também o tema vem à tona aí um pouco com aquela polêmica toda do stalinismo, né, que ainda está em pauta, né, por mais que tenha perdido um pouco a força essa polêmica, mas o tema todo do stalinismo ele foi um fator que motivou a gente a fazer a revista nesse tema. Então foi para nós uma coisa bem interessante assim, pegar a coisa, estudar. A gente leu o manifesto nas reuniões do Gari, discutiu ele coletivamente entre os companheiros, que foi um reforço importante aí para pautar e compreender um pouco melhor. Então, nesse sentido, a gente a revista ela é aí o resultado de um trabalho extenso aí de reorganização do coletivo, né, em várias camadas, como a gente vê aí, por exemplo, a bateria do partido é um dos efeitos dessa reorganização também. Então, assim, a gente tem aí um trabalho importante que o Gari está desenvolvendo, né, e um funcionamento cada vez mais regular do coletivo que a gente está promovendo. Então, os companheiros estiverem aí assistindo, também fica o recado, né? Os companheiros estiverem aí assistindo, tiverem interesse de participar do Gari, de contribuir aí com essa iniciativa nossa de ter um coletivo de artistas que desenvolve um debate sério em torno das coisas, marxista, e tem também um trabalho prático, né? Uma ação prática através da arte na política, né? A gente tá todo mundo convidado, a gente se reúne aos sábados, né, às 15h, para tratar desses temas aí, né? E a gente também constituiu uma comissão onde a gente pauta textos para os diversos órgãos do partido e pauta também essa revista, né? Então é um trabalho que a gente está promovendo aí, e a revista ela é a consolidação desse trabalho. Exatamente. Bom, vou passar para o Vicente. Só lembrando, né? Tem para você que quer fazer a compra da pré-venda, a pré-compra da revista, acho que é assim que fala. Tá aí o Pix no chat e na descrição do vídeo. Você faz aí pra gente, apenas R$30, e manda um e-mail, que é o mesmo e-mail, chave Pix, pra gente, com a informação do seu contato aí, endereço, telefone, pra gente enviar a revista para você. E também, né, lembrando, se você quiser contribuir com mais de uma revista, contribua à vontade. Nós estamos justamente, né, uma campanha de financiamento, né, da revista Gari, da revista Breton. Então, podem contribuir aí com quanto quiser nessa revista Breton. Bom, vamos lá. Vicente, queria que você falasse um pouco brevemente, né, um pouco mais sobre a questão aí do André Breton. Inclusive, uma coisa que eu me dei conta aqui, né, o tema, inclusive na revista, tem uma matéria sobre quem foi o André Breton, sobre quem foi Benjamin Perret, né? E a revista chama Breton, mas talvez muitos companheiros, né, que não estão, digamos assim, no mundo das artes, etc. e tal, não tenham muita ideia de quem foi o André Breton, né? E menos ainda qual a importância do manifesto da FIARE, do Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente. Se você puder dar uma pincelada aí nesses temas, para depois eu também vou passar para os nossos companheiros para que eles falem um pouco das experiências deles aí com a nossa organização do Conselho Editorial, né? Passo a bola para o Vicente. Oi, Henrique. Sim, claro, vamos
Vamos dar umas pinceladas. A gente estava falando lá que ele encontrou com o Rivera, né? Então, umas pinceladas vai bem. Olha, é, em linhas gerais, assim, vocês vão me corrigindo aí se eu falar alguma bobagem, tá bom? O manifesto é de 38, não é isso? Né? Quando ele se encontrou lá com o Rivera, com o Breton, né? O Trotsky. E um ano depois estoura a guerra, né? Mas a guerra, assim, ela paralisa tudo. Essa história de manifesto, uma coisa assim tem que ficar um pouco clara, que é o seguinte: dependendo da época que você vive, tem coisa que vira gênero literário e tem coisa que não, né? Na época do Padre Vieira, né? O pessoal estuda sermão, né? Aquilo era um espetáculo, né? Pensa bem, o cara ia na igreja, aquilo era um espetáculo assim, cênico, né? Cênico até, né? O padre lá que estava dando sermão, ele tinha umas atitudes cênicas, né? Ele atuava, né? O que se passava ali. Na virada do século, né, 19 para o 20, o manifesto é quase um gênero literário. Todo movimento artístico, né, ele sempre acaba lançando um manifesto. O pessoal deve lembrar nas escolas, assim, um momento assim, bastante pródigo de manifestos, né? Vocês vão encontrar um monte. Então tem manifestos surrealistas, há vários, né? Você vai ter cubismo, cubofuturismo, enfim, é a época das vanguardas, né? Que tem aquela crítica assim do procedimento da arte, né? E a própria forma de fazer a arte, o enquadramento da arte no mundo, né? Isso é tudo discutido, né? O surrealismo discutiu isso bastante, né? O pessoal costuma dizer assim, né? Que o surrealismo ele não é um movimento estético apenas, né? É como é o cubismo, o expressionismo, ele é um modo de vida, né? O surrealista ele tem um modo de vida, né? Um modo de vida assim que vai ter esse diálogo com o mundo do sonho, não é? A maneira do sonho ir penetrando na realidade, aquela história do acaso objetivo. O Breton tem um monte de especulações a esse respeito, não só ele, né? Como todos os surrealistas, né? E às vezes assim a gente fala assim do manifesto, fala do papel do Breton e etc. Vocês sabem que às vezes muitos alunos me perguntam assim, mas como é que o surrealismo pode ser revolucionário, né? Por que por exemplo, o Trotsky não foi lá se entender com os neorrealistas, né? Veja, primeiro que tem uma questão de época aí, né? Claro, a pergunta é uma pergunta sobre o engajamento estético, né? Na medida em que o neorrealismo, assim, tô me referindo o neorrealismo italiano, né? E o português, ele tem um engajamento explícito, né? Com o marxismo. Mas a questão é que o surrealismo, essa forma de você discutir a realidade, ela é revolucionária, né? Porque eles iam de encontro, né? Os surrealistas, né? A um comportamento assim bastante conservador, né? Em termos de arte, em termos de comportamento social, enfim, né? Então isso é importante notar, né? Essa forma de se relacionar com a realidade, a questão do mundo do sonho, né? Então isso é importante para não ficar parecendo assim que de repente sim, um partido, né, como o nosso, né, que se pauta assim bastante pelo materialismo, por não pegar não deixar que um costume político se sobreponha a uma análise objetiva assim da história, né, da infraestrutura econômica, o que está acontecendo, não é? De repente sem o surrealismo, né? A capa é o Breton, por que a capa não é o, sei lá, né? Enfim, não é se bem bem, tô falando uma coisa que vem bem depois, não é? Por que não é o Hélio Petri, né? Por que é o Breton, né? Primeiro por questão de época, claro, esse pessoal que eu estou citando é de cinema e vem bem depois, mas é por causa dessa questão, desse embate com a realidade, né? Desse embate com uma realidade que no caso é a realidade burguesa, né? Contra essa realidade que eles vão se indispor, né? Eles vão de encontro a ela. Então eu acho importante assim, né? Para não ficar parecendo assim que o Breton ele cai de paraquedas aí no meio de toda uma discussão sobre a arte que a gente faz aqui no partido, né? E aí isso é uma outra coisa que eu queria pontuar, que essa questão assim do papel da arte, do papel dessas discussões assim num partido político, sabe?
O PCO ele tem uma questão da cultura que é muito forte. Quem assiste a COTV vê que isso aparece, não é? Vê lá o programa Tição, o programa de Índio, sempre tem uma questão política, a gente no Zuela aborda a questão política, mas sempre tem uma questão cultural, não é? Vocês vão encontrar aí vídeos assim, do pessoal falando dos X-Men, do pessoal falando de música, mas vai assim, do funk ao Geraldo Vandré, quer dizer, fala-se de tudo, não é? Então, essa questão da cultura ela é importante, porque uma discussão que eu vejo aparecer agora, que ela não sai da pauta política, mas ela aparece bastante. Eu vi assim, uma entrevista lá do companheiro o Leandro Fortes, lá do DCM, mas na TVT, em que ele dizia assim da questão do PT, né, de ter distribuído, né, durante o governo do Lula, né, ter levado, não é, por meio das reformas, um padrão social, né, das pessoas, mas não teria dado uma formação política, né? Isso é uma coisa para discutir, né? Não vou fechar a questão, né? Isso não estou dizendo se teve ou não houve ou se não houve isso, não é? Mas a questão é essa discussão, não é? A gente faz isso no PCO, a gente tem essa questão política e essa questão cultural. Isso faz parte do projeto do partido, é só acompanhar a CELTV, você vai ver assim, a quantidade de programas e o conteúdo dos programas, do que trata, não é? Existe uma preocupação constante com essa formação política, com a leitura de texto, e não é só assim, leitura assim do Marx, a gente lê assim, da literatura brasileira, a gente estuda a literatura portuguesa, sabe? A gente estava discutindo há pouco tempo Antero de Quental, essa de Queiroz, sabe? Literatura brasileira, a gente discute Graciliano Ramos, vamos discutir aí a questão do modernismo, não é? Que faz 100 anos o ano que vem, não é? Fará, né? Então, veja, isso é importante, essa preocupação é importante, porque isso é uma forma de você combater, de um combate assim, bastante assim, frontal, não é? Contra esse engajamento ingênuo, né, do stalinismo, né, que a gente fala bastante, inclusive a postura do Trotsky vai de encontro a isso, né? E outra que é uma coisa que parece muito com essa questão do stalinismo, que é a questão do identitarismo, não é? Que quando aparece na arte é a morte da arte, né? Não é a morte da inteligência, né? Porque o identitarismo ele é assim a revolução da estupidez, não é? Mas quando isso aparece na arte, ela se torna assim a diluição da diluição, né? E aí o pessoal fala tanto em morte da arte, isso seria a morte da arte. Eu acho muito interessante uma revista assim, aparece agora, com Breton na capa, né? Com toda uma discussão a respeito do papel da arte como algo revolucionário, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante aqui do PCO, é algo que assim, no momento em que o partido fica atuante, né, que aí vem uma enxurrada assim, de um monte de paraquedista enchendo o saco, falando mal de atitudes óbvias que o partido toma, é óbvia certas atitudes, não é? E aí que se ressalta essa questão da arte também, não é? A gente coloca essas questões, que isso é uma discussão feita, eu não vejo, não é? Na mídia independente uma discussão sobre isso. Né? Programas de arte, que a gente fala de música clássica, música popular, de jazz, de funk, de rock, e na arte a gente está falando de surrealismo, neorrealismo, a gente fala de tudo, não é? E a gente fala de coisa boa. Eu nunca vi aqui no programa a gente ficar perdendo tempo assim com enfim, né, com essas picaretagens que tem por aí, né? E até quando a gente fala de picaretagem, a gente tem uma forma de falar disso daí, não é? Então, né, eu estou me referindo a essa questão da estátua invisível, né? Imagina agora, companheiros, que a gente chega assim, a gente mostra uma revista, né? E a gente vende a revista, tem a pré-venda, a pré-compra. Aí a revista, assim, é uma revista assim, ela não tem nada dentro, é uma folha em branco, não é? Não, essa é são as nossas palavras, não é bem por aí, não é? Então, queridos, passo a palavra aí, tá bom, Henrique? É isso aí. Bom, então eu vou passar. Primeira, eu queria vocês puderam ter uma ideia aí um pouco do conteúdo, né? De capa da revista, a questão do manifesto para uma arte revolucionária independente. E na revista vocês vão encontrar várias discussões, né, relacionadas ao tema, né? Uma delas, inclusive, eu queria que a companheira Vitória falasse um pouquinho sobre isso, é o muralismo, né? Muralismo mexicano, que
está diretamente relacionado justamente porque o Diego Rivera, um dos fundadores aí, junto com o Breton e com o Trotsky, da FIARE, inclusive o manifesto foi, apesar de ter sido escrito pelo Breton e pelo Trotsky, ele foi assinado pelo Rivera e pelo Breton, né, a pedido do Trotsky, depois que se descobriu que foi o Trotsky que tinha escrito, né, o Diego Rivera é o principal expoente aí do muralismo mexicano. Eu queria que a companheira Vitória falasse um pouquinho desse tema, e aí logo eu queria depois que o companheiro Robson também falasse, porque ele tem uma matéria na revista, né, explicando uma história muito interessante também que tem a ver com o Diego Rivera, que é a destruição do mural, né, do Diego Rivera pelos Rockefeller. Mas primeiro passar para a companheira Vitória falar um pouquinho dessa questão do muralismo, né, que também está na revista. Você está com o microfone desligado, Vitória. Eita, desculpa. Agora foi. Obrigada. Bom, como o Henrique já anunciou, na nossa revista a gente tem aí uma matéria dedicada ao movimento do muralismo, porque é inegável a gente reconhecer a importância revolucionária que esse movimento teve dentro do contexto, né, que ele surgiu. Ele surgiu em meio ao movimento de vanguardas, que estava ganhando cada vez mais proporções, não só na Europa, não só na Rússia, mas principalmente em toda a América, né? Aqui no Brasil a gente teve o modernismo, como o companheiro Vicente ressaltou, e no México a gente teve o movimento do muralismo. O movimento do muralismo, ele surge em meio, um pouco depois, né, já do início da Revolução Mexicana. Nessa matéria, a gente busca abordar principalmente essa questão política, a participação que o muralismo teve como expressão artística dentro de um movimento revolucionário, que contou aí principalmente com a participação dos 3 principais nobres, que são o José Orozco, o Davi Alfaro Siqueiros e, né, o Diego Rivera. Eles são de extrema importância porque é um movimento que surge em contraposição à questão do autoritarismo que as galerias de arte europeia impunham no meio da arte, né? O próprio nome já diz, se tratam de murais, que são murais enormes, gigantescos, que são pintados em vários pontos das cidades mexicanas, e que eles carregam aí toda a tradição da história mexicana, não só da tradição indígena, mas também da questão das massas, da questão da população, que desde da colonização foi extremamente explorada pelo imperialismo, pela nação espanhola, e que carrega cicatrizes, que carrega marcas profundas desde esse período. Então, essa matéria, ela vem aí de encontro a toda essa perspectiva que a própria revista traz, que o próprio movimento do Gari tem, a própria força que a população traz na sua ação revolucionária, né? Eu acho que é um dos movimentos, assim como a gente teve aqui o Graciliano Ramos, teve as pinturas da Tarsila do Amaral, teve também, muito em boa parte, o Guimarães Rosa também, fora outros modernistas, tem uma ótima contribuição do Mário de Andrade. Lá no México a gente também teve essa manifestação de uma arte genuinamente das massas trabalhadoras, uma arte popular, e que, né, a sua condição natural estava acessível ao povo. Qualquer pessoa poderia ir até esses murais e se encontrar nessa arte, né? Se verificar nessa arte, ver que a sua história está ali sendo contada através desses artistas, através da percepção desses artistas. Não precisava aquela coisa elitista de ir em galerias, que era completamente limitada à
classe da elite da época, que, né, era uma elite completamente opressora, não abria espaço para a população conhecer a arte. E nessa matéria a gente também trata um pouquinho aqui, de uma maneira bem rápida, bem resumida, da biografia do Diego Rivera, que na sua formação enquanto artista teve contatos com pintores, com núcleos intelectuais de extrema importância da época, não só artística, mas principalmente política. Teve aí contato diretamente com o Trotsky, como a gente bem sabe na história, de certa forma abrigou, de certa forma não, né? Com certeza abrigou em sua casa quando o Trotsky veio fugir da Rússia por conta da perseguição stalinista, e como o próprio companheiro Henrique já comentou, foi parte fundamental para o desenvolvimento do manifesto da FIARE. Então, bom, o que eu posso mais acrescentar aqui é que vocês deem uma olhada na matéria, ela está muito legal, ela conversa com todo o restante do contexto da revista. Eu vou passar a palavra então para o companheiro Robson, que ele vai contar aí um pouquinho mais para a gente desse caso que foi... É um caso completamente destacado e completamente ilustrativo da potência dessa arte revolucionária. É com você, Robson. Olá, pessoal. Então, continuando, né, pegando um ponto aí, né, o que a Victoria falou sobre a questão do Diego Rivera, né, a gente tem uma matéria na revista que conta a história também, né, que quando é muito interessante, né, porque o Diego Rivera ali por volta do final do século XX, 1928, 1930, já estava muito famoso, né, a Abigail, a esposa de um grande, né, um milionário da família Rockefeller do petróleo, né, americano, tinha muito dinheiro, ela inauguram, né, o Museu de Arte Moderna de Nova York, chamado MoMA, né, e aí um dos convidados foi o muralista Diego Rivera, né, para expor, né, o que gera uma contradição, né, porque ela era esposa dos maiores milionários do petróleo e que detinham, na verdade, o monopólio, já era o princípio do monopólio naquela época, princípio não, já era até o desenvolvimento dele, né, naquela época, com a família Rockefeller. E aí, após isso, né, eles estavam diante da crise, na sequência a gente tem o estouro da crise, a gigante crise de 1929, e aí eles estão inaugurando, na verdade, em Nova York e Manhattan, o Rockefeller Center, né, e aí eles chamam o Diogo Rivera para fazer um mural lá, né, como a Victoria falou, aqueles grandes murais, 4 metros por 6 metros, enormes, né, e aí a proposta tinha agradado muito o Diego Rivera, que era, na verdade, o cruzamento e a esperança, né? Era um tema meio subjetivo, assim, mas até que agradou muito ele, exatamente, esse quadro aí. Eu acho que daqui a um pouco a gente vai conseguir mostrar aí a produção. E aí ele pinta, né, Lenin e Trotsky no quadro, né? E aí ele faz pinturas, esse quadro tem toda uma história para se contar, no centro o homem e tal. A gente consegue ver à esquerda um pouco, assim, se você dá uma olhada ali, né? Os setores mais oprimidos da sociedade, a direita, aí setores mais no centro, mais setores privilegiados, a burguesia, ele começa a fazer essa construção no meio de Manhattan, né? No Rockefeller Center, no maior, talvez um dos maiores, o primeiro bilionário, se eu não me engano, a primeira família milionária, né, americana. E aí, após isso, o Rockefeller pede, eu não quero contar todo o detalhe, que eu queria que você comprasse a revista, ajudasse a gente, né, ajudasse o partido, ajudasse o Gari também e desse uma lida, mas resumidamente é destruído esse mural e ele reconstrói, né, no Museu Nacional lá do México, o mesmo mural, e aí mais forte ainda, com as imagens de Marx e tal, com outro nome até, né, o homem como centro do universo, na verdade, o homem, né, o controlador do universo, né, fazendo até uma crítica, né, ao próprio Rockefeller e à família Rockefeller. Tá, então nosso texto é sobre isso, é muito legal, assim, que você vai ver que a gente coloca vários pontos, assim, que a liberdade do artista não é uma liberdade única dentro do capitalismo, né, ele nem tem, na verdade, nem existe essa possibilidade, e espero que vocês gostem aí dessas nossas matérias aí que a gente está escrevendo aí para a revista aí Breton, para trazer bastante informações aí e fazer um embate. Aí outra foto aí que a produção colocou, né?
Tá. Ver o Lenin, a gente consegue ver, se vocês olhar o Lenin ali, né, naquele canto com a classe operária, né, sofrido, o homem no centro, né, essas asas também dele, né, o espaço, tem até aspectos biológicos, você consegue ver ali na parte superior as células, né, do organismo. É uma obra-prima, né, não tem o que se dizer, né, não tem o que, se você começar a olhar, assim, isso daí dá um trabalho de muito tempo, analisando cada ponto desse mural. Só um Diego Rivera, de um calibre dele, para poder conseguir nesse ponto. Tá, pessoal? E vamos contribuir com a gente aí para vocês terem acesso a esse material incrível aí da revista Breton. É isso aí, Robson. Esse tema aí do Robson é muito interessante, porque mostra, né, o imperialismo contra a arte, né? Que não é contra abstratamente, o cara foi lá e derrubou o mural do Diego Rivera, né? Um negócio de louco. Bom, Marília Gonzalez, muito obrigado pelo super sticker, companheira, muito obrigado mesmo pela contribuição. E para você que quer já adquirir a revista Breton, é só entrar em contato com a gente, né, mandando um pix aí em garicoletivo@gmail.com, manda um pix e depois envia seus dados para esse mesmo e-mail, garicoletivo@gmail.com, para que a gente possa mandar a revista para você. Você pode comprar quantas revistas quiser e pode fazer uma contribuição maior do que os R$30 da revista também, contribuindo aí para a gente poder fazer as tiragens e os envios, né, dos materiais. Então, aí já adquira a sua terceira edição da revista Gari, que a gente deu um gostinho aqui de alguns dos temas, né? E, bom, além disso, né, além do muralismo que foi falado, nós vamos trazer o próprio manifesto para uma arte revolucionária independente, um perfil de quem foi o Benjamin Perret, né? Você que ouve muito falar do Centro Cultural Benjamin Perret. Quem foi Benjamin Perret? Né, ele foi um poeta surrealista que esteve no francês, do grupo do Breton, mas que viveu um tempo no Brasil, tem uma relação com os modernistas brasileiros, e era trotskista também. Um perfil do próprio André Breton, né? E outros temas aí na nossa edição, nessa terceira edição. Vou passar agora para o Tuizin. Eu queria que o Tuizin falasse um pouco, não especificamente da revista, mas sobre o funcionamento e convidando aí os companheiros que estão nos assistindo a participar com a gente do conselho editorial do Gari. Porque o Gari faz suas reuniões todos os sábados. Lá nós discutimos política, né, teoria sobre a questão do marxismo e a arte, né, discussões práticas sobre como a gente vai organizar as atividades do Gari, a bateria Zumbi dos Palmares, etc. e tal, mas nós realizamos também um conselho editorial, né, onde nós discutimos a revista, mas outras coisas também. Eu queria que o Tuizin falasse um pouquinho também sobre as reuniões do conselho editorial. Legal. Bom, o conselho editorial são as reuniões que a gente faz às terças-feiras, né? Todo mundo, aliás, é aberta, né? Essa é uma panela aberta, vamos dizer assim. E para interessados, para quem se interessa mesmo em querer, sei lá, movimentar alguma coisa, né? Em nome da arte, da política e das ideias, né? No caso, as ideias revolucionárias. E bom, nessa reunião a gente discute sobre o que vai ser publicado, tanto no blog, no jornal, né, DCO, quanto na revista. E além das reuniões, assim, aos sábados do Gari mesmo, né, que é mais específico para as leituras no caso do Manifesto da Fiare, que foi de Trotsky, que já foi falado aqui, e também para a revista Breton, né, especificamente. Eu não sei o que dizer mais desses conselhos editoriais aí. É isso, não é? Nós discutimos também os cadernos culturais do Jornal Causa Operária. Acho que faltou só essa informação mesmo. E elaboramos aí a política, né, editorial das editorias de cultura, né? Nós temos também aqui o Usuela, nós temos outros programas culturais, como acho que o Vicente falou na primeira fala dele, né? Nós temos vários programas de cultura na COTV,
Algum companheiro, inclusive, perguntou do Música Clássica, com o companheiro Afonso. Provavelmente o programa deve voltar aí também. E também vários programas culturais. Bom, eu vou voltar para o companheiro Kaká para perguntar se ele tem mais algum comentário para fazer. E tudo hoje a bancada está cheia, né? Então a gente tem que meio que... E se fosse uma mesa, dava pra gente ir debatendo, assim, mais livremente. Mas pelo Zoom tem que ficar esse negócio, né? Chama um, chama outro, não sei o que lá, não sei o que. O Zoom não, Você que é tem que online, instituir né? o Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência, Kaká, não faça isso, a palavra. Não faça isso, Vossa Excelência. Eu não esqueço do Eduardo Cunha lá na Câmara, né? Os caras fazendo aquele puta discurso no impeachment e ele conclua, deputado, como vota, deputado, tá? E aquela coisa. Vossa Senhoria, né? Vossa Senhoria. Bem, para completar, né? A revista, como eu falei, ela é aí ela é um fato consumado de um trabalho muito longo, né, que a gente teve aí de consolidar o coletivo, agrupar pessoas, discutir textos teóricos e entre outras coisas, né. Então, os companheiros tiverem interesse em adquirir a revista, dar uma olhada, essa está sendo uma revista aí com uma diagramação já diferente, mais moderna, tudo, uma proposta diferente, né, e a revista Breton tem muito a oferecer aí no meio do debate político sobre a arte, né? A gente começou com um tema assim, como eu falei, é um tema que traz aí algumas das aspirações que o Gari tem como coletivo, né? O estudo da Fiari, ele coloca um pouco isso, né? Mas ele também, o tema contribui para aí algumas das polêmicas atuais que o partido trava, né? O coletivo, eu acho que nesse momento o trabalho mais duradouro do coletivo, que deu mais frutos, é nitidamente a bateria do partido, né? A bateria Zumbi dos Palmares, que está crescendo, inclusive, né? Tá se nacionalizando, a bateria está crescendo aí pelo país, não só em São Paulo, a gente tem baterias no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eventualmente vamos ter em Minas Gerais, no Nordeste, vamos ter em vários lugares. Então, assim, é um trabalho que vem se expandindo com o tempo, e ele mostrou aí um pouco a força do partido, né, na última manifestação. A bateria teve um papel aí fundamental na intervenção do partido contra a apropriação da direita, tudo. Então, a revista é mais um dos trabalhos do coletivo, mas a bateria é uma amostra, assim, do que o Gari tem a oferecer na intervenção política do partido, né? E eu acho que esse debate que a revista vai promover, né, e esse trabalho editorial que o Gari está desenvolvendo, porque a revista ela é assim uma manifestação mais organizada do trabalho editorial do coletivo. Mas o trabalho editorial do coletivo como um todo vai estabelecer aí uma série de polêmicas sobre temas culturais, que é uma coisa que a esquerda não tem, né? Principalmente porque o debate político é muito morno, né? O debate sobre a arte é muito morno e muito... em geral, tem sempre esses consensos panelísticos aí, onde sempre todo mundo é amiguinho ali, o pessoal não se critica muito, né? E a gente sabe que tem muita coisa errada aí, muita decisão oportunista em torno do problema da arte, tudo, que a coisa não está acontecendo do jeito que deveria, né? E o debate que o Gari um dos objetivos primordiais do Gari vai ser aí estabelecer um contato com outros artistas, estabelecer um debate, né? Começar assim um pouco a esquentar a coisa, porque mais do que um problema sobre o trabalho assim do Gari, do trabalho artístico assim de confusão, eu acho nesse momento que eu acho que o maior problema não é nem a confusão da esquerda, mas a falta de abordagem séria do problema. Você vê que é uma coisa muito convencional assim, muito do que é cômodo para a esquerda fazer, tal, não existe assim uma abordagem séria em torno da coisa. Então eu acho que
é um trabalho que a gente está desenvolvendo aí e vai ser importante para a projeção do partido e para a construção de um trabalho de arte real na esquerda, que é um negócio que não existe hoje, né? O trabalho da bateria é um exemplo disso, eu acho que eventualmente nós teremos mais, né? Mas a revista aí, ela mostrou aí a consolidação de um trabalho importante de mais um coletivo na ativa do partido, né? Então, os companheiros que puderem adquirir na pré-venda a revista, fazer uma contribuição, a gente agradece, né? A gente está agora na fase final, inclusive, a gente está precisando arrecadar para a tiragem da revista. Finalmente ficou uma revista extensa de textos, né? São textos mais longos, mais aprofundados, uma diagramação arejada, assim, que propiciou aí uma revista grande. Então, a gente está aí nessa fase de arrecadar fundos para contribuir com a tiragem da revista. Então, os companheiros que puderem adquirir uma revista na pré-venda aí e contribuir com uma quantia, a gente agradece. Tudo para poder aí lançar essa revista o mais rápido possível, né? E dar a partida nesse trabalho, porque a gente sabe que tudo que no primeiro passo é sempre mais complicado, mas depois que a coisa começa a acontecer de fato, o trabalho se simplifica. Bom, reforçando então, manda o Pix aí para você adquirir a sua revista Breton em garicoletivo@gmail.com, manda o Pix nesse e-mail e depois manda um e-mail para a gente nesse mesmo endereço com seus dados aí para a gente poder enviar ou entrar em contato com você e enviar a revista Breton, terceira edição. O Kaká falou de bateria, eu queria só falar um pouquinho da bateria, porque eu estava esquecendo uma coisa importante, né? A bateria Zumbi dos Palmares, né, aqui em São Paulo, no sábado, ela botou para quebrar, né? Nós tivemos aí cerca de 30 integrantes no sábado, inclusive a bateria foi bem o que a gente falou no programa passado, se não me engano, era a bateria de combate, né? Teve uma hora lá que a polícia ameaçou prender um pessoal, a bateria foi organizadamente para cima da polícia, né? Ficou tocando lá em frente à polícia com os escudos, até que a polícia desse uma trégua pro pessoal, né? Então, nos momentos ali de tensão, foi bem interessante, né? E é para isso que serve, né? O nosso grupo, né, político. Nós temos que fazer aí, participar ativamente das manifestações, né? Não para substituir a política, como a esquerda entende a arte, como uma substituta da política, mas como um complemento da política. Isso que é muito importante aí, né, da gente explicar, né, a função de uma discussão de arte, né, no Partido Revolucionário. Eu queria inclusive, que o Robson falasse um pouquinho. Aproveitar que tem a arte aí, pode colocar, produção? O Robson falasse aí brevemente sobre também, ele que participa da bateria. O nosso tempo está correndo aqui, né? E não vamos ter muito mais tempo, mas o Robson falar um pouquinho da bateria. Você, Robson, pode falar. Então, assim, eu acho que é muito legal, assim, falar, né? Porque o que acontece, assim, o pessoal, às vezes, quando a gente chama aqui para falar da bateria, pensa, nossa, eu tenho que tocar, né? Eu já tenho que ser ritmista, e não existe isso, né? A gente tem pessoas preparadas ali para ensinar, a gente tem paciência, a gente vai colocando as pessoas ali no seu lugar, às vezes uma pessoa tem mais facilidade com uma coisa, outra pessoa tem mais facilidade com outra, outro vai pro surdo, e é muito interessante, assim, que nos atos, assim, as pessoas chegam e ficam do lado, né, e aí você vê que ela tá louca para tocar, né, e aí ela pega. Isso foi o que aconteceu comigo, na verdade. Eu já tinha experiência com violão, né, toco violão e tal, tenho uma noção de ritmo, mas nunca tinha tocado percussão. E aí foi o momento que eu cheguei e disse, eu quero tocar na bateria Zumbi dos Palmares. E aí o pessoal disse, não, vem aqui, né? Hoje a gente toca lá. Hoje até toco mais instrumentos do que eu esperava. Fui lá para tocar caixa, daqui a pouco já toco repique, já toco caixa, se precisar a gente vai no surdo, né? E o pessoal tá me ensinando, assim, né? Não é só uma oportunidade também, assim de
de aprender um instrumento, mas a oportunidade de aprender todos, aprender rítmica, né? E fazer uma atuação política, né? Porque quando você está lá no meio da bateria, a sensação que você tem é que você está atuando politicamente e também com uma coisa que você gosta, que é a arte, né? Que é o ritmo, que é a música, né? Não é uma coisa distinta, né? Separada uma coisa da outra. Ela se une ali naquele momento e você se sente assim, num êxtase até, né? Porque você diz, nossa, eu gosto tanto de música e gosto de política, então eu tô aqui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Elas se juntam, né? E isso é muito massa, assim. É uma experiência, assim, incrível para quem participa da bateria. Então, assim, você que tá aí do outro lado, tá olhando, não, mas será que eu vou, mas eu não sei tocar. Não, a gente ensina, o pessoal tem paciência, tá? Vai, daqui a pouco te coloca num instrumento mais simples, você vai avançando e vai participando. E se, né, e juntando, né, essa questão política com a arte, que é o tema aqui todo do Gari, né? Não são coisas, né, distintas, né? Não são coisas que são separadas uma da outra, mas elas estão juntas e estão atuando ao mesmo momento e você vai conseguir isso na bateria. É uma coisa, assim, impressionante. Para mim é uma realização até quando tem um ato. A gente fica torcendo para que tenha outros, né? Quem tá na bateria sabe disso, né? É isso aí. Bateria, então, é aberta para todo mundo participar, né? Assim como o Gari, todo mundo está convidado, entre em contato com a gente, né? Queria até pedir aí, vou deixar alguns telefones aí o pessoal só manda um zap, quem tem interesse em participar das nossas atividades, manda um zap aí, que nós conversamos com vocês, para vocês participar do Gari, participar da bateria Zumbi dos Palmares, né? E tudo mais. Bom, como eu falei, o tempo correu, né? Nós estamos com bastante gente aqui. Eu já vou passar a palavra para a companheira Vitória, para o companheiro Tuizin, já pedindo para eles falarem um pouquinho mais sobre as nossas atividades, o que eles quiserem complementar, e já se despedindo do pessoal, porque nós estamos já nos 10 minutos finais de programa. Então, eu vou começar de trás para frente agora, vou começar com o companheiro Tuizin. Com você, pode meter bronca. Legal. Bom, muito legal, é importantíssimo isso que o Robson acabou de falar, né, dessa conexão da arte com a política e, de fato, a bateria Zumbi dos Palmares está muito linda e está conseguindo ser atuante do jeito que tem que ser mesmo, né. Assim, como considerações finais e tudo mais, acho que é isso aí. A gente, igual o Henrique falou agora, a gente está aberto aí para... Eu acho importantíssimo, sabe? A gente aproveitar esse momento e juntar mesmo todos os artistas e pessoas que têm mesmo uma necessidade de trazer isso à tona e falar sobre isso, para a gente modificar alguma coisa, né? A bateria faz muito barulho nos atos, nas manifestações, mas o PSDB faz também com as bombas da PM, entendeu? E quando você começa a perceber que existe mesmo essa conexão e que tudo de fato começa a fazer sentido, acho que não tem motivo para ficar parado, né? A gente tem que agir de alguma maneira. E a arte a arte possibilita isso, né? O pensamento artístico e tudo mais. Era isso aí. Valeu. Beleza. Valeu, Tuizin. Vitória, com você. Bom, acho que muito do que os companheiros aqui já falaram, né, dessa importância da gente sempre frisar que a questão da arte, a questão política não são coisas que estão separadas, não são coisas que estão dissociadas. Eu posso falar da minha experiência, eu sou da área das letras, principalmente da literatura russa, então, assim, não tem como a gente não falar sobre as questões políticas dentro da literatura. É muito difícil a gente tentar fazer uma análise de qualquer elemento que seja da literatura, seja da música, seja no teatro, seja em qualquer outra manifestação artística, sem lembrar da questão do contexto, sem lembrar da luta política que está por trás daquela manifestação artística,
Se a gente pega um Machado de Assis, se a gente pega um Dostoiévski, se a gente pega um Zamyatin, são todos autores que, de alguma maneira, trazem esse impacto político, social, para a sua manifestação artística, para a sua percepção de realidade, e o que a gente tem aí como resultado são produções incríveis que entra ano, sai ano, entra século, sai século, elas continuam, elas fazem parte da nossa formação enquanto indivíduo, então é extremamente importante a atuação política, a análise minuciosa que a gente faz, as discussões que a gente faz no nosso coletivo, porque elas demonstram esse aprofundamento que muitos grupos que se colocam como de esquerda, se colocam como revolucionários, acabam não aprofundando e ficando naquela concepção muito rasa, muito superficial do que realmente é a importância da arte, e de como que ela impacta, como que ela estrutura realmente a nossa sociedade, como ela é uma parte importante, integral, não só da nossa sociedade, mas de toda a luta revolucionária. A gente tem aí na nossa revista, como eu já citei, a questão do muralismo, mas a gente também tem outros inúmeros movimentos. O companheiro Vicente ressaltou a questão do surrealismo, a questão do futurismo, mas a gente pode ir até mais atrás, tratar aí da importância da arte para a formação durante o arcadismo aqui no Brasil, ou então toda a questão do Renascimento. São discussões muito prazerosas que a gente tem no nosso grupo, são discussões bastante interessantes e que nos mostram uma outra perspectiva de enxergar essa questão artística, que acho que atualmente ela tem muito esse caráter elitista, sempre teve, né? Então, nosso papel aqui no coletivo também é desmistificar um pouco dessa coisa da arte e trazer para as pessoas esse conhecimento, essa acessibilidade, e mostrar que a arte é uma coisa que está aí para todo mundo participar, para todo mundo fazer parte. É isso. É isso aí, companheiros. Vou me despedindo dessa tela. Boa noite, Tuizinho. Boa noite, Vitória. Boa noite, Robson. Eu vou pedir para a produção jogar de novo a imagem da revista, antes de eu passar para o Vicente e para o Kaká. Jogar a imagem da revista aí, se tiver fácil. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para Silvia Mirro, para o Carlos Adustos, para o Felipe Acorce, que mais também? A Júlia Scalvenzi, o Rodrigo Silva, que tocou com a gente na bateria no sábado. Né? Mandar uma boa noite para os companheiros todos que estão assistindo, acompanhando aí o Usuela Conversa sobre Cultura, companheira Carolina Silva, companheira Natália Araújo, Vozes Zona Leste São Paulo. Agradecer novamente a companheira Marília Gonzalez pelo super sticker, Eduardo Henrique Silva está aqui com a gente, falando que tem interesse em participar do Gari conosco. Entre em contato comigo aí nesse telefone que eu deixei aí. Quem mais estão aqui com a gente? Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver. Companheira Leden 23, que estava hoje de manhã também conversando com a gente. É isso aí. Depois pode assistir desde o início. E reforçando, então, a produção já jogou aí novamente a imagem da edição número 3 da revista Breton, e você pode já adquirir a revista comprando aí na pré-venda, mandando um pix para garicoletivo@gmail.com. R$30 a revista, você pode contribuir com com quanto que você quiser, e pode também comprar, obviamente, quantas revistas você quiser. E depois você manda um e-mail para esse mesmo endereço com as suas informações aí, endereço, telefone, para a gente entrar em contato com você e mandar a revista para você. Vou passar para o Vicente, para que ele já faça as suas considerações finais e se despeça, depois eu já pedir para o Kaká já emendar, e a gente encerra o nosso programa de hoje. Rumo à 4ª edição. Oi. Então, companheiros, vou me despedindo.
E peraí que apareceu um companheiro gatinho aqui atrapalhando. Queridos, não, hoje foi uma discussão ótima. Eu acho bem legal quando tem bastante gente, que a gente fica trocando ideia, a gente quer ver os companheiros aqui na tela, é bem legal, né? E olha, só para finalizar, tal, essa história da liberdade no capitalismo, né, que foi tocada aqui, os companheiros têm toda a razão, né? Um artista ele não pode ser livre no capitalismo, isso é uma falácia, né? Isso é a maior besteira que você ouve, né? Do liberaloide, né? Do cara que é livre, né? Todo liberaloide idiota, ele está sempre muito mais preso na indústria cultural do que sonha a sua vã filosofia, né? Então, por isso que ele se acha livre, né? Ele só é livre na sua própria estupidez. Porque é evidente, né? Qualquer um que já mexeu com arte sabe que uma editora, essas editoras comerciais aí que ficam falando que promovem a cultura, isso é um bando de picaretas. Eles têm uma organização lá que chega e fala, não, você tem que mexer no seu livro assim, assado, porque geralmente são os idiotas, né, que acham que bem, como eles representam a burguesia, eles são idiotas mesmo. Mas em termos assim de gerir a obra de arte e tal, eles são assim, é o fim da inteligência, é o fim da imaginação, né? Então é bom que se diga isso, né? Essa questão das polêmicas assim que foram tocadas, isso é importante, a gente tem que polemizar na arte, a arte é polêmica, isso não existe mais. Na década de 50, 60, o pessoal quebrava o pau, né? Você via lá assim, pessoal da poesia concreta brigando com o pessoal do neoconcretismo, e tudo bem que às vezes a discussão era burguesa, mas você pode ir lá e contribuir com uma discussão mais adiantada do que aquelas discussões que vale a pena polemizar com elas, são bastante burguesas e bastante, sim, até muitas vezes infantis, né? Estou falando dessas, assim, concretistas versus não sei mais o que, né? Só para dar um exemplo, sabe? Mas você tem que voltar a debater. Hoje há certos consensos sobre arte que são muito burros, né? A gente, assim, estava aqui há 2, 3 usuários atrás discutindo sobre, sobre partitura, sabe? Os caras falando que tem que pôr, que tem que pôr na partitura. E isso mostra assim o nível, né, em que a gente chegou. A gente tem que elevar esse nível da discussão da arte, né? Muito. E outra, essa história da bateria, isso daí foi uma coisa muito legal, que eu lembro quando eu me aproximei do PCO, isso faz uns 2 anos atrás, e eu não tinha pandemia ainda, a gente foi jantar, o Kaká deve lembrar, almoçar, lá naquele restaurante lá no centro da cidade, acho que chama o Gato que Ri, não é? E aí foi o Rui, foi o Kaká, o João e a Natália. Fui eu e a minha esposa. E a gente estava lá trocando uma ideia, tal, dando umas risadas, né? Aí o pessoal começou a falar que estavam começando a montar a bateria, né? Do Zumbi dos Palmares e tal, estava começando a comprar os instrumentos. Você vê como uma coisa cresceu, né? De um ano e meio para cá, virou uma coisa bastante estruturada, né? Com orientação, com mestres, né? Professores já ensinando a tocar um instrumento e nas demais, assim, nos centros em que você tem, né? Militância do PCO. Então, eu acho isso importante. Sim, uma bateria ela é muito importante, né? Ela dá um tom marcial para a coisa que é muito importante. Qualquer assim agrupamento militar que tem uma vanguarda, você tem um músico, né? Tocando tambor, tocando trompete, isso é uma coisa, ó, tambor, trompete é o que aparece aí, não é verdade? Então eu fico muito contente assim de saber que a bateria assim, progrediu, né, desde uma época em que era um projeto, tipo, vamos começar a montar a bateria, né? Então é isso aí, eu estou muito contente assim com o papel das manifestações, estou muito feliz de estar afiliado a um partido que fez o que fez na última manifestação, sabe? É isso aí, né? Então é isso mesmo, passar a bola aí para o Kaká, para o Henrique, e boa noite aos companheiros. Kaká, já fala, já se despede aí do pessoal. Beleza. Bem, novamente, né, falar para os companheiros, por favor, contribuam aí com a gente, comprem uma revista Breton na pré-venda para ajudar a gente aí com os custos da tiragem, né? Como eu falei, aí você vai estar contribuindo aí com a gente para dar o pontapé inicial nessa, que é uma iniciativa aí que está sendo
recolocada em prática depois de mais de 10 anos. E estão todos convidadíssimos aí a participar com a gente no Bloco Vermelho do dia 23, que é o ato. 24. 24. Dia 24, Bateria do Zumbi dos Palmares está aí abertíssima para os companheiros poderem participar, como os outros companheiros aqui já deram os informes, né? A gente ajuda, ensina a tocar, tudo a gente está aí à procura de novos membros sempre para poder agregar aí na bateria, e é um prazer muito grande fazer uma iniciativa daquela, onde a gente põe em prática a política do partido, assim, desenvolve uma coisa tão tradicional da cultura nacional, que é a batucada, né? Então, os companheiros tiverem interesse de participar, estão todos convidados, né? E curtam também os perfis, né, do Gari no Instagram, da bateria no Instagram também, que tem. Eu acho que o Instagram do Gari é Coletivo Gari, né? @Coletivo Gari. E também tem a bateria no Instagram, que eu acho que é @ZumbiPalmaresBatera. Se eu não me engano. É isso mesmo, @ZumbiPalmaresBatera. Aí, lá, vocês vão receber sempre os cards da bateria para os atos, né? Notícias e atualizações, sempre vai ter coisa da bateria lá. Então, os companheiros ficarem inteirados, saberem e tal. E também, lá tem o formulário para você se inscrever para tocar com a gente, né? Então, você deixa um contato e a gente entra em contato aí nas atividades para te chamar para participar, né? Eventualmente, se tiver um ensaio ou se tiver um ato e a gente for comparecer, a gente te chama. Então, vá lá na bio do nosso perfil no Instagram ou no link que está na capa do nosso Facebook, né? E aí vocês podem preencher o formulário de inscrição na Bateria Zumbi dos Palmares. Bom, é isso, companheiros. Acabamos. Queria novamente aí agradecer a Vitória, o Robson, o Tuizinho pela participação. Daqui a pouco a gente vai se ver na nossa reunião. Como foi falado, inclusive, nossas reuniões são todas as terças-feiras às 8h30, reunião do Conselho Editorial. E reforçar aí para você fazer a compra da revista, mandando um pix aí para garicoletivo@gmail.com. Compra quantas revistas você quiser, cada revista custa R$30, e você manda depois um e-mail para a gente nesse mesmo endereço, que está aí na descrição do vídeo e está aí também no chat, né, fixado aí no chat. Manda com os seus dados para a gente mandar a revista para você, entrar em contato com você. Contribua aí com a gente, nós vamos tirar essa revista e, como eu falei, rumo à 4ª edição da revista. A gente vai ficando por aqui, o Zuela nosso tempo está estourando. E agradecer novamente, reforçar o convite para que você participe do Gari e para que você participe aí da Bateria Zumbi dos Palmares em todo o país, nessa bateria de combate aí nas manifestações do Brasil, né, nas principais cidades do Brasil. É isso, muito boa noite para vocês e a gente se vê na terça-feira que vem em mais um Usuela Conversa sobre Cultura. Até mais, pessoal.